Olá pessoal, aqui é Daniel da BIM Blaster e a nossa ideia hoje é conversar um pouco, bater um papo sobre essa mentalidade 3D para que a gente consiga alinhar um pouco mais a nossa visão para trabalhar no BIM, ficar mais alinhado também com as necessidades de mercado. Então no site da BIM Blaster a gente faz um tipo de provocação dizendo para você parar de fazer maquete eletrônica e começar a fazer BIM de verdade. Então vamos lá, o que quer dizer isso? A gente sabe que o 3D, a visualização arquitetônica é fundamental para a gente captar o cliente, para a gente encantar o cliente. Isso a gente não discute, é uma coisa muito positiva. Nós temos que ter portfólios muito legais. Hoje a gente tem uma série de ferramentas incríveis, como o Twinmotion ou o Lumion, que são ferramentas que a gente consegue um grau de fotorrealismo absurdo. Então tudo isso é legal, gente. Eu sou um entusiasta do 3D, durante muito tempo trabalhei com maquete eletrônica, na época com 3ds Max, com V-Ray, então eu adoro essa área também. Não tem nada contra os 3D. Pelo contrário, se eu trabalho com Revit, eu quero tirar o máximo dessas possibilidades tridimensionais para comunicar melhor o meu projeto. Tudo certo. O que a gente tem que observar e ficar atento é que é para não focar tudo no 3D, porque afinal de contas a gente captou o cliente, sim, o cliente foi seduzido, ele foi atraído por uma imagem bacana, ele se viu ali, ele se encaixou naquela pré-visualização, tudo aí tá certo, nós temos que ter um marketing, nós temos que vender os projetos. Mas não se esqueça que você está vendendo o projeto. A menos que você seja uma empresa ou seja um profissional que trabalhe com visualização arquitetônica, aí é uma coisa. Mas aqui a gente está falando de quem quer vender projeto. Então, depois que você captou o cliente, ele ficou encantado pela qualidade do seu trabalho, você tem que efetivamente fazer o projeto. E é aí que a gente traz um pouco da experiência que a gente tem com arquitetos mais jovens ou com acadêmicos de arquitetura. A galera mais nova já nasceu num ambiente tridimensional. Diferente da minha geração que começou desenhando à mão, pegou a transição para o desenho de CAD, a galera de agora já nasceu num ambiente tridimensional. Para o pessoal é comum sempre trabalhar com SketchUp, já nasceram com o SketchUp funcionando, ou outros softwares tão bons quanto, mais complexos ou menos complexos, de pré-visualização arquitetônica. Twinmotion, Lumion, Inkscape, etc. O que a gente tem que cuidar é que está acontecendo o mesmo fenômeno que aconteceu com a geração que fez a transição do desenho à mão para o CAD. Nessa época, que eu era estudante ainda, nós desenhávamos muito à mão e, por força do hábito, trouxemos no início muitos maneirismos, muitos cacoetes do desenho à mão e a gente tentava implantar no desenho de CAD, porque a gente ainda não entendia bem aquela ferramenta. Com o tempo a gente foi mudando. O que acontece hoje? Na faculdade a gente é solicitado pelos professores a, pelo menos no início, nas primeiras cadeiras, a trabalhar numa dimensão mais conceitual do projeto. E está tudo certo, é assim que a gente tem que trabalhar mesmo, no início trabalhando as questões macro, os conceitos, as definições estéticas, as suas relações com o entorno, e a gente vai avançando no curso, sendo apresentado a outras dimensões do projetar, que são as dimensões depois legais, as dimensões éticas e por fim as dimensões construtivas, que seria, vamos dizer assim, o último degrau, o último nível para a gente fazer um projeto execuível. Afinal de contas, o projeto, por definição, é um planejamento prévio de algo que vai ser construído. Logo, ele tem que ser execuível, ele tem que se concretizar no futuro como uma coisa sólida, real. O que a gente observa? Que a galera é muito boa, muito fera em modelar. Modelar no SketchUp é uma coisa. Modelar no Revit ou em outro software BIM é outra coisa. A gente vai sempre bater nesse mantra. BIM não é software, BIM é processo. Não importa se você trabalha com ArchiCAD ou Revit. No caso, a nossa plataforma de trabalho é o Revit. Mas, ao modelar alguma coisa no SketchUp, eu só preciso pensar na aparência e nas faces externas daquele objeto. Ao modelar algo num software BIM,
Eu preciso pensar na construtibilidade disso. Uma parede tem suas camadas, tem restrição de base, restrição de topo. Eu preciso saber os materiais que estão atrelados a ela. Uma janela tem uma série de informações, enquanto que no CAD uma parede são simplesmente duas linhas. Num software BIM eu tenho que pensar numa série de outras informações. Então o que a gente vê é isso, muitas vezes a mentalidade de, vamos chamar, maquete eletrônica ao modelar em BIM. Então a gente tem que mudar essa chave, gente. A gente tem que pensar que agora a gente está num ambiente de construção virtual. Esse também é um dos pilares do pensamento BIM, da mentalidade BIM. A gente está, na verdade, construindo virtualmente um edifício ou uma reforma de interior, seja lá qual for o objeto do projeto. Então ele tem que representar a realidade. Ao projetar em BIM, eu tenho que pensar na construção. Eu tenho que pensar nos sistemas de encaixe, na viabilidade de execução. Muda bastante a chave. A nossa cabeça tem outras preocupações. Sempre lembrando que num projeto em BIM, o número de processos é muito superior, é muito maior do que num projeto em CAD. Porque eu tenho que informar muito mais coisas. Um modelo em BIM, na verdade, é um banco de dados atrelado a objetos tridimensionais. Então, se eu não abastecer esse banco de dados, não acontece nada. Eu vou ter um modelo vazio, sem informação. Já sabendo disso, não vamos fazer a maquete eletrônica no BIM. A gente agora vai para outro ponto, que é a questão do desenho técnico. Mas desenho técnico é um saco, é chato. Eu não preciso mais desenhar à mão. Não, você não precisa mais desenhar à mão. Mas o que a gente percebe também é que existe, além dessa carência de conhecimento técnico construtivo, que é fundamental para projetar em BIM, na hora de fazer as anotações de projeto, também falta um pouco do conhecimento técnico, do desenho técnico. Eu sei que às vezes parece chato a questão do desenho técnico, afinal o software BIM faz cortes automáticos, faz plantas baixas automáticas. Mas como eu comentei ali no início do vídeo, ao vender um projeto, a próxima etapa é fazer o projeto. E esse projeto, por mais 3Ds que a gente tenha, por mais que a gente possa usar uma série de vistas 3D, e isso é muito positivo, a gente realmente tem que utilizar o máximo potencial tridimensional, eu não consigo representar um projeto executivo somente com vistas 3D. Ainda não dá. Então a gente não vai se furtar de ter vistas ortogonais, as tradicionais vistas ortogonais que a gente aprende no desenho técnico. O que a gente vê muito? O cara lá faz as vistas internas de áreas molhadas, tá tudo certo, gerou automático, tudo, beleza. Acertou a visibilidade, fez os modelos de vista e agora a pessoa tem que fazer o detalhamento, os objetos anotativos dessas vistas. E aí as cotas estão tudo desalinhadas, e aí as linhas de chamadas não estão em bloco, tá tudo meio torto, ele não sabe o que indicar, afinal o que indicar? Eu vou cotar o quê? Aí, gente, a gente tem que pensar na obra. Tem que virar a chave e pensar o seguinte, para que serve esse desenho? O projeto executivo, os documentos gráficos, eles são um meio, eles são um conjunto de instruções textuais e geométricas para fazer alguma coisa real. Então, se você pensar assim, para que serve essa coisa? Se você se colocar no lugar do cara que vai construir ou produzir uma peça, fazendo esse simples exercício, uma série de dúvidas desaparecem. Porque daí você tem mais certeza, mais assertividade do que informar. Então a gente brinca muito que às vezes pede para uma pessoa, fulano, aí tu começa a cotar. E aí o cara sai cotando tudo. A gente brinca que é o cotador maluco. Não precisa cotar tudo. Tu vai cotar o quê? Imagina que você está locando um elemento no piso. Te coloca no lugar do cara na obra. Ele está lá num salão. O que ele precisa saber? Você precisa amarrar aquele ponto a coisas próximas, a coisas factíveis de serem feitas no local. Não adianta fazer uma amarração de um pilar a 20 metros de distância, o cara não vai conseguir locar na obra.
Ou muitas vezes a gente faz um detalhamento de esquadrias, tem lá um boneco de esquadrias e a pessoa sai cotando tudo que é pedacinho e espessura. Tem que pensar que na maioria das vezes a gente não sabe, não tem a informação do perfil, da espessura. A gente tem que indicar o que para o esquadrilheiro, na maioria das vezes? As dimensões do vão, o tipo de sistema de abertura, no máximo às vezes a espessura do perfil padrão. É perfil 25, é perfil 30. Então, sempre se colocar no lugar de quem vai construir. O que eu coto? Vai cotar um elemento pelo eixo ou pela borda? Eu já vi gente cotando, às vezes, plantas de uma reforma, vai cotar o eixo de um aparelho sanitário. Aí a pessoa cota o aparelho sanitário e depois cota o eixo da parede. Se a parede é existente, como que na obra eu vou enfiar a trena no meio da parede? Não existe isso. Então, a gente tem que recuperar um pouco a questão do desenho técnico, da representação correta, do agrupamento de informações, porque, gente, falando em competitividade no mercado, é muito legal fazer 3D, eu sou entusiasta disso, de fazer uma coisa em realidade virtual, isso é show de bola, essas tecnologias não vão parar mais de se aprimorar, mas a gente tem que fazer um projeto que vai ser executado. Então, não dá só para fazer um projeto com um monte de vistas isométricas, por mais bonitas que elas sejam. Virar a chave e fazer esse exercício de se colocar no lugar do cara que está executando. E a gente vai, inclusive, colocar muito menos coisas. Não vai poluir uma planta. Vai colocar só as informações que são necessárias para aquela pessoa que vai produzir uma peça ou que está construindo na obra. Buscar um pouco essa questão do desenho técnico, valorizar o desenho técnico. Estudar um pouco o desenho técnico. Falando em competitividade do mercado, retomando aqui o assunto, isso é uma carência que a gente observa em vários profissionais. Então, se você quiser ter uma boa posição, ter uma boa avaliação, é claro que tem que ter um portfólio bacana, mas acima de tudo, gente, você tem que ter o conhecimento técnico e produzir bons documentos. A parte visual é importante, mas é uma parte, porque na verdade o projeto é muito mais do que isso. Na verdade, boa parte deles são documentos técnicos. Então, esse é o recado que a gente quer passar, de valorizar o desenho técnico, o conhecimento técnico construtivo, virar um pouquinho essa chave da maquete eletrônica ou da simples modelagem para o ambiente BIM tridimensional e de construção virtual. Aproveitando, dá uma olhadinha lá no site da BIM Blaster, tem o nosso e-book gratuito, um e-book completo sobre fases de projeto no Revit, que é uma área bem complexa e que nem todo mundo domina. É um guia bem legal para você ter e poder fazer projetos de reforma, que são grande parte dos projetos, do universo de projetos que a gente trabalha, são de reforma. Então é isso aí, até a próxima, um abração.